amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Visite nosso blog, conheça nossos colaboradores e colunistas, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, participe através do chat no site da AltV, o WhatsApp é 974012235 e o telefone que fica à sua disposição é o 5052-6622, São Paulo 011. Participando desta edição de Gente que Fala, vereador Aurélio Nomura. Prazer tê-lo aqui, vereador. Prazer é meu. Gostaria de agradecer o convite novamente pelo Zancopé, Fausto Camunha, a Zenilda, cumprimentar os nossos companheiros hoje aqui, o Gabriel Rossi, o Marco Antônio Fernandes e o Raul Jafé, e dizer que para nós é uma satisfação muito grande que retornamos a esse programa maravilhoso que é a Gente que Fala. O vereador Aurélio Nomura é filiado ao PSDB. Já existe uma definição para a próxima eleição? Olha, nós somos Perguntar partidários... para o PSDB se já definiu. Não, nós somos partidários ao André Matarazzo. Eu acredito que hoje o vereador André Matarazzo ele tem o apoio de inúmeros, né, como o Serra, o Fernando Henrique, o Aloísio, toda a bancada de vereadores do PSDB, um grande número de pessoas filiadas e diretórios. Eu acredito que, dentro dos quadros que nós temos, é um vereador, é uma pessoa que mais conhece a cidade de São Paulo. Então, acredito que nós estamos caminhando para ele. Existem outros candidatos, mas eu acredito que o André deva conquistar essa honra de disputar em nome do PSDB. Jornalista Raul Jafé. Prazer tê-lo aqui, Raul. Olha, queridos amigos, é sempre uma honra, uma alegria nessa mesa tão dileta estar aqui a convite do meu querido Zancopé, da Zenilda, do nosso mestre Fausto Camunha, toda essa equipe maravilhosa, Cicarelli, querido amigo. Então, é uma grande alegria estar aqui nos microfones da Trianon, da Você Universal, que tem do o DNA como da diz Trianon. o querido Jaime, né? Estamos com o DNA da Trianon no sangue. Mas quando anuncio você como jornalista, eu derrapo um pouco, né? Deveria ser engenheiro, é isso? Eu sou engenheiro de profissão, né? É aquilo que dá um pouco de dinheiro, né? Porque radialista, apresentador de TV, jornalista, realmente é duro viver da profissão no país, viu? Professor Gabriel Rossi, prazer tê-lo aqui, Gabriel. Prazer, Zancopé. Obrigado pelo convite, novamente aqui no Gente que Fala, na Trianon. Quero agradecer também os meus colegas de mesa, ilustres colegas de mesa, e quero conversar sobre coisas bem interessantes hoje. Professor é da ISPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Sou um profissional de marketing, né? Também palestrante, comento na grande mídia, mas também sou professor da SPM aqui de São Paulo. Marco Antônio Fernandes, prazer tê-lo aqui, Marco Antônio. Obrigado, Zancopé, obrigado pelo convite, obrigado pelos senhores, o Aurélio, o Gabriel, Raul, e esse público formador de opinião e apreciadores de vinho, claro, né? O que é o Dionísio Clube de Vinhos? É um clube de vinhos que foi fundado em 2001, é o primeiro e o mais antigo clube de vinhos, voltado à enogastronomia e à cultura do vinho. O brasileiro consome vinho? Consome. Está bem devagar em relação ao mundo, mas está consumindo. Bem crescendo, a passos de tartaruga, mas estamos lá, estamos chegando. A diferença do primeiro, que é a França, 54 litros per capita, para o Brasil, que é 2 litros, está um pouco distante, né? Mas quanto de 54 para 2? 2. Mas o brasileiro conhece vinho? Esse é algo que eu me pergunto. Eu não conheço. Se eu falar desde quando comecei, são 34 anos, aprendeu. Está melhorando muito, claro, tem muito a desejar, porque tem outras bebidas aqui que nós enfrentamos, que é a cerveja, que é bem cultural, caipirinha, uísque, cachaça, mas está crescendo. Um dia a gente chega lá. Não é por causa do clima também, Vinícius? O Brasil é muito extenso, né? Então tem as suas culturas regionais, que é quente, toma-se bebidas mais frescas, mais geladas, e o sul se bebe mais vinho porque a cultura lá é mais vinho, tem europeus que moram lá, vêm de origem europeia, mas ela vem crescendo. O sul agora até produz vinho, né? E o norte, quer dizer, produz vinho,
E o Sul também bebe cachaça, então está sendo bem diluído isso daí. Tá harmonizando. Harmonizando o Brasil inteiro. O consumo per capita de cachaça deve estar perto da França lá, né? Dos 54. A cachaça é muito regional, é muito nosso o Brasil, né? Mas não é tanto lá fora, mas eles gostam de beber a cachaça. Quando vêm para o Brasil, querem tomar caipirinha, querem tomar uma cachaça, é real. Olha, preocupado com a possibilidade de sucesso do encaminhamento do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, o governo tenta um acordo de última hora com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele também está ameaçado de afastamento e para tentar postergar o avanço da proposta. Caso não aceite o acordo e dê prosseguimento ao pedido de impeachment, a ordem do Palácio do Planalto é partir para o enfrentamento. Quer dizer, os dois estão em situação delicada, né? Tanto a presidente Dilma Rousseff quanto o Eduardo Cunha. Nomura, Aurélio Nomura, Gabriel, Marco, Raul. Quem? Gabriel? Zé Copé, para mim é o Roto falando do maltrapilho, o Roto querendo se juntar com o esfarrapado. Isso mostra um governo que por muitos anos deixou de lado a relação institucional, perdeu completamente a credibilidade e está agora desesperado, né? Porque o impeachment ele é democrático, muita gente fala que é golpe, muito pelo contrário, está na Constituição, né? É um aspecto, não sou um legalista, mas está na Constituição. O impeachment é sim democrático, é uma ferramenta útil. O Brasil está em frangalhos, né? E Maquiavel dizia uma coisa interessante, né? Quando a economia vai bem, o povo tende a aceitar um pouco mais a corrupção. Quando a economia está em frangalhos, aí o povo pega pesado em relação a isso. Pela ótica do marketing político, Dilma erra nos dois principais alicerces, ou seja, a capacidade de liderança, as pessoas não enxergam isso, né? Ela se omite, né? E na viabilidade de suas propostas, na competência. Idem. As pessoas não enxergam isso na Dilma. Então, uma presidente em frangalhos, numa política nauseabunda, errada, não inventou a corrupção, o PT, não é verdade, isso é verdade, mas ela institucionalizou, o partido institucionalizou a corrupção. Ninguém aguenta mais. E o Eduardo Cunha é outro, que uma vez provado precisa sair, porque ele tira a legitimidade do impeachment, ele lá na Câmara. É o Roto falando do maltrapilho, né? O que eu acho que é agora ou nunca também. Nós temos uma oportunidade hoje de repensar algumas coisas, é agora ou nunca. E em relação à esquerda brasileira, a gente estava falando antes de começar o programa, eu não acho que ainda exista uma direita no Brasil, e muito menos uma direita liberal. Na minha concepção, eu tenho uma percepção liberal, que o Estado é muito grande no Brasil. E por isso acontece a corrupção, ele é muito burocratizado, ele se mete onde não é para se meter. Então acontece tudo isso. E o maior resultado, o resultado tétrico, nauseabundo, horrendo, é o que a gente vê hoje, é esse governo hoje federal. Olha, na realidade a gente tem que separar as duas coisas. A primeira, aquela questão do presidente da Câmara dos Deputados, que está sendo levantado os indícios veementes com relação à corrupção, e a outra questão diz respeito ao impeachment da presidente. Eu acho que os dois têm um fundo da necessidade fundamental e urgente da reforma política. Quando um governo se sedimenta e faz a maioria oferecendo cargos e não oferecendo ações, propósitos, objetivos... Balcão de negócios, né? Vira um balcão de negócios. Dá lá, toma cá. O que nós estamos passando nesses últimos anos é exatamente isso. Estão unindo pessoas que são antagônicas. Você pega, por exemplo, era impensável imaginar o governador Paulo Maluf, o Paulo Maluf, junto com o PT. Se nós retornarmos à história da cidade de São Paulo e tantos outros aí que estão servindo como base, como sustentação desse governo. E o vereador Nomura falou uma coisa interessante também. O ministro das Ciências... Eu morei em Londres 4 anos da minha vida estudando lá e conheço bastante aquele país. O ministro das Ciências da Inglaterra, ele é reitor do Imperial College, que é uma das maiores instituições nesse ramo. Ele tem pesquisa, ele tem prêmios. O nosso ministro da Ciência, ele é dono do restaurante Barganha. O nome é próprio. O nome é apropriado. É o fim do mundo. É balcão de negócios. O nome é bom. Essa que é a questão. É balcão de negócios. Essa que é a questão. Barganha. É dele. É o cara certo. Perfeito. Bem pensado, né? Não, ele é gênio. Agora,
Diz que a presidente diz que estão fazendo com ela é um golpe democrático. Ou é golpe ou é democrático, eu não consigo entender. Como é que é? Armazenar vento, né? O negócio tá bravo. Não, diz que é um Tem golpe falado democrático. cada uma aí, É armazenar o vento. golpe Não, e eu falo uma coisa, democrático. ela tem uma capacidade também para anacolutos, para desenvolver um estilo pedestre para falar, que eu tenho um problema com lógica, eu gosto de lógica, eu gosto de que a pessoa se faça entendida. Ela tem um problema de se fazer entendida, realmente eu tenho problemas para entender o que ela fala. Né? Ela é muito difícil, gente, é muito difícil. Não, ela não consegue coordenar pensamento algum, né? Realmente está absurdo. Eu não sei se ela piorou com essa situação toda, ela está perturbada, E porque mal ela está orientada, falando inclusive. Mal né? orientada. pessimamente. Agora, a verdade é que vocês colocaram muito bem, excelente comentário dos dois. É o seguinte, o Brasil está apodrecido. É muito mais do que a gente está falando. Nós estamos com um país totalmente entregue à corrupção, num verdadeiro mar de lama. E é um absurdo. Não que o Cunha vai escapar ileso dessas denúncias, que não vai. Mas até o negócio, agora é denúncia em cima do Cunha, na notícia seguinte é denúncia em cima do Nardes. Em cima do ministro Augusto Nardes. Complementa para a gente. Que a Petrobras, BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil teriam pago sem licitação R$ 2.900.000 para o Instituto pela Produção, Emprego e Desenvolvimento, ligado a um sobrinho do ministro Augusto Nardes. Agora querem colocar, quer dizer, o teu negócio falou mal de mim, eu vou te arranjar alguma coisa contra você. Curioso, né, que um dos que deveria estar mais sujo que pau de poleiro, que é o Renan Calheiros, esse ninguém apresenta nada contra ele. É a máquina governista, né? Da máquina, Destruição de reputação. Então o negócio está muito nojento, Tá. dá nojo. Realmente a gente vê isso tudo, fala, meu Deus, que é mar de lama, onde você vê aquele, sei lá, onde os porcos se degladiam ali dentro. É uma coisa horrorosa. E você sabe que eu a gente tá discordo muito dessa questão que o Lula chegou ao poder e aí ele deixou se levar a isso. Não, para mim ele já trouxe essas questões da época do sindicato, da época do Exatamente. stalinismo, do marxismo, Claro. das teorias. Então essa cultura de autoritarismo, essa cultura de levar vantagem já veio de lá. O que ele chegou e viu no governo foi muito... aperfeiçoou, né? Foi muita coisa, né? Não, e a primeira coisa, aliás, outro dia eu recebi um post maravilhoso, falado dito por um jornalista venezuelano, que ele fala, primeiro ele faz a comparação do Brasil com aonde chegou a Venezuela e o que foi feito na Venezuela. Na Venezuela foi feito isso. Primeiro criar-se um momento de grande euforia, onde o país, então, aceita tudo, e como lembrou muito bem o Gabriel, exatamente como falar Maquiavel, quando a situação está maravilhosa, ninguém se toca. E ainda mais no Brasil, né? No Brasil, o cara só vai na pesquisa para dizer que está ruim quando ele perdeu o emprego, está inadimplente, grande parte da população está inadimplente. A tal da nova classe média, essa foi uma das maiores falácias que eu já ouvi em toda a minha vida. Desde o governo Lula, a falácia da nova classe média, a falácia do pré-sal, essas têm que ir para o Guinness Book. E é de uma irresponsabilidade monetária fiscal também absurda, né? O que acontece com o Brasil hoje é devido à prática de segurar preço artificialmente, de maquiar a conta, todo esse tipo de coisa que agora a gente vai pagar a conta. O eleitor, o público, ele funciona de 4 formas. Ele primeiro pensa pelo estômago, depois pelo bolso, depois do coração e depois pelo cérebro. Já chegou no bolso e no estômago. Marco. Então, você falou que o Brasil está apodrecido, eu acho que ainda não, mas estamos a caminho. A situação pode ser pior ainda, se deixar mais um ano isso daí. Verdade. Vai afundar mais, sem dúvida. É. Porque esse fundo de poço tem subsolos. Esse é o grande problema. Exatamente. A Mas gente, o fundo agora é o momento para... O fundo do poço no Brasil é sempre falso. A gente Você pode ir continua mais caindo, fundo. Você não sabe onde é o fim, né? Você não sabe onde termina. A gente consegue, né? A vantagem é que nós estamos acordando e não vamos deixar isso acontecer, que o Venezuela não conseguiu reagir, nós estamos reagindo. Vamos tentar fazer o impeachment para tirar ela e começar, que não vai ser o ano que vem, a mudança do Brasil, talvez mais 2 anos, sei lá, Deus me livre. Mas o brasileiro é criativo, ele está tocando, a máquina funciona, ela continua rodando, não naquela velocidade que a gente tinha antes, que está todo mundo enganado, né, que não tinha inflação, que estava indo bem, e toca impostos, mas ninguém percebia, como ele falou, né, está todo mundo bem, ninguém repara. E você vê, agora nós temos, dia 1º de dezembro, mais 10% sobre o IPI do vinho. Como se aumentasse o imposto, aumentaria a arrecadação. Ao contrário, derruba, né, o consumo. É justamente os itens que as pessoas começam a cortar. Mas, Marco Antônio, você que é empresário, quando se fala em mudanças, em alterações, o que o empresário vê
enxerga alguma coisa? A gente usava a expressão a luz no fim do túnel. Né? Ah, Sempre esses dois. vou complementar, fazer uma pergunta para ele. Agora, a desoneração da folha de pagamento. Aumentou agora a folha de pagamento. Quer dizer, Não é desoneração? é desoneração, mas foi oneração, na verdade. Vai aumentar a folha de pagamento. A CPMF, que vem para cá, eles vão apoiar, quer dizer, só impostos no mercado que já está É combalido. Estado demais, eu sempre falei, não tem jeito. Em São Paulo, nós tivemos aquela questão do aumento do IPTU. O IPTU seria 25% para residenciais e 35% para não residenciais. Recentemente, o governo conseguiu aprovar a quebra desses gatilhos para áreas acima de 500 metros que não tenham construído. E também, né, para áreas que estão em uso e ocupação do solo, que não alcança a metade do potencial construtivo. Isso quer dizer o seguinte: pega aquele cidadão que recebeu um imóvel de herança que está lá na periferia, ele vai, no dia seguinte, vai começar a pagar um imposto absurdo. Você vê, nós estamos em plena crise, ao invés de estimular a construção, nós estamos estimulando, porque nós sabemos que a partir do momento que um empresário entra com um pedido para construção, até a burocracia demora de 3 a 4 anos Exatamente. para a realização e a construção do imóvel. Agora, imagina, nesse interim, ele vai ter esses aumentos do IPTU, a pessoa vai simplesmente desistir de investir aqui na cidade de São Paulo e vai procurar as cidades próximas, como já vem acontecendo nesses últimos anos. Então, nós estamos vendo que a forma de governo, do governo petista, é exatamente isso: aumento de imposto em todos os níveis e retenção também e congelamento das tarifas. Você vê, por exemplo, que já se fala no congelamento da tarifa, que já vem já de um bom tempo, com relação ao ônibus. Nós estamos pagando de subsídio, e vamos pagar, a quase 1,7 bilhões esse ano. E para o ano que vem, que você está falando em congelamento, porque tem eleição, vai chegar a 2 bilhões. Como que nós vamos investir na saúde? Como que nós vamos investir na educação e principalmente também na mobilidade urbana, se nós damos todos esses recursos para os barões, exatamente. Bom, mas na saúde eles estão investindo, porque o pessoal não tem tanta ciclovia, né? Não é ganhar a saúde, andar de bicicleta. Mas eu gostaria que o Marco Antônio Tá bom, não respondesse a reclama. pergunta sobre o que o empresário vê. Bom, aqui no Brasil, a gente está falando de Guinness, acho que o empresário aqui no Brasil começa do zero, que não vem dinheiro de fora, não tem aporte. Conseguir construir, dar certo, ele tem que entrar no Guinness, porque não é fácil no Brasil. Você não consegue projetar nem um ano. Imagina projetar 5, 10 anos que é feito lá fora. Porque uma simples canetada muda todo o rumo da sua vida. Você pode acordar pobre, você pode acordar sem empresa, porque foi decretado algo, um aumento, uma mudança, acabou o seu negócio. Então, é muito difícil no Brasil. Agora, e é tratado como bandido, né? Empresário só visa o lucro, só quer antes Tem essa dando os ainda, outros, né? E os funcionários são os coitados, então sempre tem benefício. A elite branca. Branca. Aquele encostado no governo que é legal, né? Fica com a Os boquinha pátios estatal lá. industriais estão falidos praticamente. Há 12 anos atrás o dólar estava em alta, então dava-se para exportar, que era competitivo lá fora. Aí o dólar caiu, o que aconteceu com os pátios industriais? Não conseguia mais competir lá fora, só a importação. Muitas empresas fecharam e falaram, vou importar, não consigo mais fabricar um produto, eu trago da China. Fez isso. Agora, o que aconteceu com o importador? Também acabou. Então, o cara não tem mais a indústria, não tem mais a importação, o que vai fazer agora da vida? Esse fim de semana, estava conversando com um amigo, ele tem um outro amigo que tem uma empresa há quase um século, está quebrada, faliu. Você imagina, um século passando de pai para filho e agora chegou no finzinho da história quebrada. Mas não foi porque os filhos, netos diluíram. Canetada, as mudanças. Então, é difícil aqui no Brasil, a não ser que venha uma multinacional, você conseguir ter êxito no que você faz. Muito complicado, muito difícil. Vereador, as irregularidades nas contas municipais que o senhor apresentou e o senhor apontou, quais são essas irregularidades? Olha, na realidade, o governo municipal ele tem que parar de gastar mais do que ele arrecada. O diagnóstico que nós tivemos, inclusive, apontado pelo Tribunal de Contas do município, é que de 2014
teve uma diferença de mais de 100 milhões, se não me engano, 140 milhões a mais, que ficaram em restos a pagar. Isso contraria frontalmente a lei da responsabilidade fiscal. Parece que aquela questão da pedalada que está a nível federal está acontecendo Com seguindo tanta os ciclovia, você mesmos não queria- as ciclovias. Não queria que não tivesse pedalada. Vamos por pro aqui. impeachment. é Tem um que tacar estímulo, impeachment. Não é tem um outro estímulo. caminho. Nós estamos entrando. A Câmara tem que ser dura. Nós né? entramos Faz com ciclovia e não quer pedalada. Pois é um fim da picada. Ele é o rei das pedaladas. pô. Incoerência aí, né? Saúde, pedalada, você vê que A o negócio é... pedalada em São Paulo é a mesma do governo federal, é semelhante. É semelhante. Nós já A escolha é a entramos, mesma, esperamos agora na Comissão de Orçamento e Finanças, que já indicamos o nosso voto, esperamos que o plenário da Câmara Municipal tenha juízo e que vote contrariamente à aprovação dessas contas. O que acontece? Na realidade, votando contra, abre um processo, não é, contra o prefeito. Não abrindo, nós, do PSDB e mais alguns vereadores, nós vamos ingressar junto ao Ministério Público pedindo as providências atinentes à espécie. Porque o Tribunal de Contas não julga, ele apenas é auxiliar do Legislativo. não é? Exatamente. Relembrando o que aconteceu agora em nível federal, o Tribunal de Contas julgando, né, os processos, contas da presidente Dilma, recusou. O Tribunal de Contas do município, a função é a mesma. Exatamente. Só que aqui o Tribunal de Contas que está tudo direitinho. Exatamente. O Tribunal de Contas, ao analisar a conta de 2014, 2 conselheiros votaram contrariamente à aprovação e 3 favoráveis. Então, mostra exatamente o gravame que se levantou, né? Apesar de terem votado favoravelmente, fizeram a anotação e pedindo para que o Executivo não repita essas falhas que vão acontecer para esse ano, mas já é um indicativo muito grande e preocupante, tendo em vista que nós perdemos, né, o controle das contas da cidade de São Paulo. É uma coisa curiosa que nós estamos falando, olha, para o próximo ano existe a previsão de, ao invés de 55 bilhões no orçamento, está previsto 51 bilhões. Então, aqueles recursos que estão sendo investidos, na realidade, é aquela coisa que a presidente Dilma falava. Nós precisamos ensacar, ou armazenar o ar. Então, esse dinheiro, na realidade, era um ar. E o que se propagava, que nós podemos investir em uma série de coisas, das 123 metas do prefeito, apenas 26 foram realizadas. E a previsão é que muito pouco vai se realizar até o final do mandato dele. Mas nós entraríamos com orçamento negativo para o ano que vem? Não, espero que não. Eu acredito que, mas a tendência de 2014 me parece que vai ser demonstrada também para esse ano. Então, acredito que é importante que nós possamos nos deliberar apontando e indicando essa questão, porque essa pedalada vai causar um prejuízo muito grande para a cidade de São Paulo. E o Sem dinheiro falar no- das... Eu ia falar o dinheiro das multas, é isso que você ia falar? Isso eu acho que a Câmara tem que levantar, viu, vereador? Nossa, Chateau? tirou de mim. Eu falei, Né? onde vai Todo o mundo dinheiro ia falar a mesma da coisa, porque o multa? que está entrando de dinheiro de Nós- multa é um Pois absurdo. Para se ter Meio uma bilhão. ideia, para se ter Meio uma ideia, bilhão. Nossa. 2014 a previsão era de arrecadação de 800 milhões. 2015, no próprio orçamento, é de 1,2 bilhões. E para o ano que vem, a indicação é que chega a 1,5 bilhões. Arrecadação das multas. Arrecadação das multas. Nós estamos entrando com solicitações, reivindicações, estamos ultimando para ver qual outras medidas que vamos entrar, porque essa arrecadação da multa, ela serve exclusivamente uma para a verba melhoria da carimbada. mobilidade urbana. É para uma ser- verba carimbada. é não uma pode ser- verba carimbada, mas está sendo utilizado para outros fins. E nós estamos nos aprofundando com relação a essa matéria. Ou seja, se ele arrecadou 1 bilhão e tanto em 2015, esse 1 bilhão e tanto tem que ir para o orçamento dos transportes. Tem seria que isso? ir para o orçamento dos Somente transportes tampar os e buracos de São aplicada Paulo, na né? melhoria do trânsito da cidade. E de se São eles não Viário. colocarem isso no orçamento agora no final do ano? Pois é, eles sempre colocam a mais, porque eles põem recursos federais. Então, é difícil nós fiscalizarmos, porque existem recursos, são colocados, mas na prática
são recursos que não existem. Existe a previsão, por exemplo, e sempre existia a previsão, no primeiro ano do governo era 6 bilhões que vinha do governo federal, veio 300, 400. No segundo ano se previa 5 bilhões, veio 200 milhões. Esse ano a previsão era de 4,8 bilhões, vai bater uns 100 e pouco. Então, essas confusões que acontecem... Ou seja, e a São Paulo matemática- arrecada, mas não vem para São Paulo, né? Exatamente. Para algum lugar vai, né? É para muito menos que para São Paulo. Exatamente. Então, nós precisamos ter uma análise com mais profundidade, e o que a gente pedia desde o início, que fosse retirado dentro do orçamento essa questão dos recursos que esperavam vindo, que viriam através do PAC, não é? Tão enaltecido, que até hoje São Paulo ficou chupando o dedo. Vereador, eu vou insistir. O que acontece se o Tribunal de Contas, se os vereadores rejeitam as contas do prefeito? O que acontece? Volta lá, refaz as contas, aquele negócio todo? Ou entra uma sindicância. Contrata um matemático para fazer Auditoria, o ajuste? né? Pois é. Eu quero saber o que acontece. É verdade. porque, Na realidade, claro. na uma realidade auditoria. a lei da Pode. responsabilidade fiscal, a inobservância, ela redunda num ato de improbidade administrativa. E, posteriormente, uma vez constatado o ato de improbidade administrativa, configura uma condição para o impeachment. Então, no final, exatamente, é a mesma coisa que a presidente Dilma está agora passando com essa questão do impeachment. Tem que passar. Vai ter uma dobradinha, então. Hein, Precisa ter uma provavelmente. dobradinha. Só que o Tribunal de Contas do município entendeu regular as suas contas, apesar das pedaladas que foram apontadas por 2 conselheiros do Tribunal de Contas. O que não é fora de... Qual é o termo que eu posso usar aqui? Não é fora de moda o tribunal dizer que tem isso, aquilo, mas é passível de aprovação. Sim, Coisa desse tipo. Isso já ocorreu em outras oportunidades, Várias outras. várias, mas eu acho que é hora de nós fazermos cumprir a lei. Se existe a lei, se Aliás, teve um conselheiro do Tribunal de Contas, uma determinada ocasião, que disse que, às vezes, 2 mais 2 dá 5. Exatamente, é o que tem acontecido. Na realidade, nós precisamos cumprir a lei ou rasgar a lei. A lei da responsabilidade fiscal, ela foi feita para ser cumprida e não para ser analisada, vamos dizer, um pouco mais largo. Então, eu acho que essa questão, se está na lei e configura a infringência da lei, ela tem que ser levada a termo. Não, até eu digo para vocês, desculpe só para interromper, é o seguinte, ano que vem nós vamos ter eleições. Se não pegar pesado em cima do prefeito, o que acontece? A tendência, ele pode se reeleger, e aí como é que fica São Paulo? Então é o seguinte, se ele tem que ser inocente, inocentado é e pronto. Agora, se tem coisas contra ele, contra a sua administração, tem que ser levados a sério. Eu recomendo isso aos que sejam duros, porque senão nós vamos passar por eleições outra vez, aí a reeleição, e aí continua como foi o caso da Dilma Rousseff, que esconderam essas pedaladas ali atrás, aí estourou tudo no ano seguinte, ou seja, vai estourar tudo em 2018 lá, sei lá. Como toda terça-feira, a participação da Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde a todos os debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, mantém obras à unidade de lazer em Maresias e já prepara sua mais recente aquisição em Monte Verde, Minas Gerais, para operar possivelmente na segunda quinzena de novembro. A FIPESP conta hoje com 17 unidades de lazer entre São Paulo e Minas Gerais. E quando serão inauguradas essas 2 novas aquisições? Quanto à unidade de Maresias, ainda não temos uma data fechada. O presidente Antônio Carlos Duarte Moreira pretendia entregar até o fim deste ano, mas aconteceram algumas ocorrências, como autorizações ambientais e legalizações em órgãos públicos municipais, estaduais e federais. E a data teve que ser adiada para o início de 2016, provavelmente até o Carnaval. E a unidade de Monte Verde, em Minas Gerais? Esta é uma aquisição dos associados, mais uma aquisição dos associados, disse Duarte Moreira ao falar sobre a compra da pousada Moinho Velho em Monte Verde, Minas Gerais.
A assinatura da compra aconteceu no dia 1º de outubro e a associação já trabalha para que a abertura de hospedagens seja realizada na segunda quinzena de novembro, dependendo de liberação do Ministério da Fazenda referente ao cadastramento naquele órgão. Qual a capacidade dessa nova unidade? A pousada Moinho Velho, na cidade de Monte Verde, Minas Gerais, possui 29 chalés, com acomodações diversificadas, além de lareiras para os dias mais frios, em um terreno de 11.122 metros quadrados de área verde e prédio administrativos de arquitetura regional. Gisele, e o clima na cidade de Monte Verde? A temperatura é amena, de montanha, atingindo até 28 graus no verão e até 10 graus negativos no inverno. Há em Monte Verde um clima especial para os turistas, com atrações no comércio que inclui, por exemplo, o chocolate artesanal, o famoso queijo mineiro e, além de vinhos, roupas de lã, sapatos e cerâmicas, bons atrativos para quem gosta de aproveitar as viagens e ir às compras. Saiba tudo o que a AFEPESP está programando para você, associado. Acesse o site www.afipesp.org.br. Gisele, agradeço mais uma vez tua gentileza nesta parceria AFIPESP Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gente que Fala retornará em instantes. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Olá, eu sou João Carlos Bondan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619% e os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV
www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, 11h30 da noite. Acesse o nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. Pode participar através do chat no site da UTV. Tem um internauta aqui que está mandando a mensagem, não tem a identificação, ele só diz que é da Bahia. Então, um abraço especial ao nosso internauta que nos acompanha na Bahia. A mensagem é só isso. Eu sou da Bahia. Então, isso é bom. Um grande Continue abraço à nossa conosco. Bahia. Nossa Bahia continua linda. Adoro a Bahia. Continua linda. Bebam mais vinho lá. Conosco o vereador Aurélio Nomura, que é filiado ao PSDB, professor Gabriel Rossi, o empresário Marco Antônio Fernandes, o jornalista Raul Jafé. E Ricardo Jafé, quantas vezes eu te chamei assim? Era meu primo. Ricardo Jafé era primo irmão do meu pai. É primo. É primo, Ricardo. Tudo na família, né? Tudo na família. Tudo Raul, primo. Eu ia dizer quantas vezes eu já te chamei e chamei mesmo. Ricardo Jafé, tá bom, tem importância. É muito bom. O Jaime que diz sempre que o Jafé tem o DNA da Trianon, porque durante muito tempo... 14 anos. 14 anos com o Samira Show o aqui. Samira Show, exatamente. Parceria, o Diego foi lá no nosso programa, tudo. Uma parceria vitoriosa aqui, né? Sem dúvida, muito rádio, saudosa Samir. Samir foi um vereador, um político fantástico na cidade de São Paulo, dedicado à cidade de São Paulo. Verdade. Né? Então, E até agora não recebeu nenhum monumento em nome dele, merecia. Não só nome de rua, eu digo até pouco para o Samir, pelo que ele fez por São Paulo. Nem nome de rua? Né? Nem nome de rua recebeu até agora. Evidenciar, Eu chamei a atenção do nosso querido amigo lá, o Marcos Belisário, que trabalhou tantos anos com o Samir, não arrumou nada para o Samir ainda. Eu cobro no ar, viu, Marcos? E o Trípoli também trabalhou com Também, o Trípoli, exatamente. Também. Nem nome de rua. Nada, não deram nada em nome do pracinha, Samir. Nada. Nada. Nem um baixo num viaduto. Eu cheguei até os ouvintes falam, pô, Raul, você não lutou atrás disso? Eu cheguei a me queixar até com o Michel Temer, vice-presidente da República. Encontrei com ele e falei, Michel, o Samir gostava muito de você. E ele foi, na época, quando o Samir estava já no final de vida, já no hospital, ele foi visitar o Samir no hospital. Eu falei, bom, você foi visitar uma das últimas pessoas que viu o Samir vivo. Faz favor, não, eu vou ver isso lá em São Paulo, Jafé, vou lá na Câmara. Não resolveu nada. Então, alguém tem que arrumar alguma coisa para o nosso mestre Samir achou que merecia. Professor Gabriel Rossi, o senhor que é estrategista em marketing, a lei que proíbe o uso do aplicativo Uber em São Paulo criou uma nova linha de táxis mais caros com as mesmas licenças. É tão confuso aqui que eu fui perguntar para o vereador Aurélio Nomura, ele falou, melhor explicar isso direitinho, porque é confuso, nem a Câmara conseguiu esclarecer. Só posso perguntar, vamos explicar o que é o Uber? Quer dizer, qual a diferença entre o Uber e aquele 99 táxis, esses outros aplicativos e tal? O que acontece, o Uber é um exemplo de um fenômeno chamado economia colaborativa. Ou seja, as pessoas agora querem fazer economia compartilhada. Colaborativa, compartilhada pode ser também. Também, né? As pessoas querem fazer negócios com outras pessoas. E não querem mais fazer com as instituições, com as marcas. Elas fazem sem intermediação. Ou seja, o Gabriel vai para Fortaleza. Eu chego em Fortaleza, ao invés de eu pegar um táxi, eu vou pegar alguém que vai me dar carona, eu vou pagar essa pessoa. Ao invés de ficar num hotel, eu vou pagar alguém que aluga o quarto dentro de casa. Entendeu? Esse tipo de coisa. As pessoas querem fazer negócio com outras pessoas. Direto. E esse é um fenômeno que veio para ficar, porque ele é tecnológico. Hoje você tem uma geração que cresceu com a internet, ela utiliza a internet diariamente, é econômico, a gente tem escassez de recursos, e é um fenômeno social, as pessoas querem compartilhar cada vez mais. Então, isso cresce cada vez mais e não adianta tentar intervir, não adianta tentar bloquear esse tipo de coisa, porque é um fenômeno conjuntural. Isso veio para ficar. Na questão do Uber, o que eu acredito, eu respeito muito a classe de taxistas também, deixar bem claro aqui, mas os táxis precisam melhorar o próprio serviço. Como é que eu vou deixar meu táxi mais atraente para as pessoas optarem pelo meu serviço? Eu não posso lutar contra uma revolução. Para os meus alunos na SPM, eu dou sempre o exemplo do rei da Dinamarca, Frederico. Quando a revolução chegou nas portas, ao invés dele brigar contra essa revolução e acabar guilhotinado, ele abriu as portas, criou uma estrutura democrática, criou uma estrutura de poder para que as pessoas também pudessem atuar dentro de uma revolução que ela é eminente, ela é imperativa. O que a gente vive hoje é uma revolução. O Uber é só um exemplo. E se, por exemplo, Mas, quer dizer, eu tenho meu carro.
Eu quero... Como é que eu faço para entrar no Uber? Quer dizer, eu vou todo dia daqui para o Ipiranga, todo dia. O que eu faço? Eu Baixa um aplicativo. baixo É um um aplicativo e aplicativo. falo, estou indo para o Ipiranga, todo dia eu Exatamente. saio às 8 e às 9 estou lá. Aí Exatamente. alguém fala, bom, e quanto é que você cobra para ir lá? Ah, sei lá, R$10 você vem comigo, é E isso? estrategicamente falando, e vale até uma dica para o empresário que está nos ouvindo, eu gosto muito do exemplo da rede de hotéis da Marriott. O cidadão ele aluga um quarto dentro de casa para alguém ficar. A pessoa está deixando de ir no meu hotel. Ok, eu vou dar treinamento para esse cidadão, eu vou certificar esse cidadão com o meu selo e vou ganhar 20% do revenue bruto. Ou seja, você precisa Ele se se reinventou, juntar à né? revolução, não ir contra essa revolução. Agora, essa coisa de táxi preto, eu basicamente acho que não entendeu esse fenômeno. Porque o Uber não é um táxi preto, não entendeu? É outro tipo de uma locomoção. terceira categoria. É uma terceira categoria. É um fenômeno que veio para ficar, é conjuntural. Quando você tem um fenômeno conjuntural, não adianta essas medidas paliativas. Você precisa realmente repensar a sua estrutura de negócio, seu business plan. Isso cabe aos taxistas. Como é que o seu táxi pode ser mais atraente para as pessoas? Mas agora eu quero te fazer uma pergunta, que essa pergunta que eu falei, até agora eu não entendi, não é um assunto que eu posso dizer que eu posso discutir. Eu quero saber o seguinte, o taxista, para conseguir ter o seu táxi, aquele paga um alvará, que é o fim da picada, é R$300 mil, Primeiro 200 ele é reais. obrigado a fazer um curso de habilitação. E depois- O condutáxi, é isso? Isso. Táxi, Bom, é aí isso até aí mesmo, tudo bem. exatamente. Mas depois ele... mas a primeira etapa, tá a certo, primeira tem etapa. razão, é Tem que ser importantíssimo. habilitado para aquela função. Depois entra o alvará. Pô, pagar 300 mil no aeroporto custa $1 milhão o alvará. absurdo. Quer dizer, então esse cara vai entrar no prejuízo? Isso eu quero entender. O taxista vai entrar no prejuízo? Primeiro, quando o senhor estava falando do aeroporto, na realidade é o ponto que ele faz o comprou parte. o ponto. Tá. Ele comprou o Ele ponto. pode rodar também só São Como Paulo, né? existem na cidade inúmeros pontos. Ou seja, lá ele não vai poder pegar um Uber ou algum outro, ali, que porque ninguém entra. Ali no aeroporto, não sei se todos repararam, você não consegue pegar um táxi. Exato. Tá passando, Não, vou pegar. não. É o táxi que está dentro Sim, sim. daquele ponto do aeroporto. Tá Uma certo. chancela do Chancela, aeroporto, né? Certo. Como também. Até a forma de entregar, vamos colocar desse termo, até a forma de entregar o passageiro que vai embarcar, Tem um ele padrão, é posterior Ele é posterior. ao desembarque. Exatamente. Então, Bom, então está deixa- fora, tudo bem. Não, Então quem esse já está deixa- fora da olha, nossa discussão. Quem deixa um passageiro não consegue receber um outro passageiro, a não ser que dê a volta e entre no final exatamente. da fila. Mas ali tem que Certo. lembrar que tem um Já é um vermelho e sistema. branco também, né? O vermelho e Tem o branco é outra vermelho e branco, categoria exatamente, dentro do aeroporto. exatamente. E a gente tem que lembrar, porque, na realidade, nós estamos falando de alvará. Alvará, infelizmente, há muito tempo se discute, nós temos apenas 25 mil alvarás para autônomos e 10 mil para empresas de táxi. Então, eu acho que, a partir dessa questão da Que a distinção... prefeita Marta extinguiu com a frota. Não, mas existe ainda. Sim, mas Agora é no Sim, câmbio extinguiu negro, em né? tese, Mas é câmbio mas negro existe agora, ainda. né? Eu não- As sim. empresas de Mas táxi não é. existem. Ela extinguiu, ela foi clara. Não E tem tem mais aquela, frota em e São tem Paulo. aquela questão do Mudou o segundo nome. condutor. Mudou o nome. Segundo o condutor, que na realidade ele aluga o táxi. pra É uma o outra revezamento pessoa. também, né? Ou aluga, Aluga, de aluga. fato e a pessoa Literalmente fica... aluga. Exatamente. Então, eu acho que há necessidade de você ampliar e muito. Por isso que dá essa diferença aí de 100 mil, 200 mil, o alvará para o taxista. Como também, como existem regras e limitação com relação aos pontos, também a pessoa, para frequentar aquele ponto, ele também paga um absurdo. Acho que nós precisávamos discutir essa questão e não criar uma terceira categoria de taxistas. É isso aí. Você pega o 199, por exemplo, que é um aplicativo, já está utilizando. Eles oferecem redução na tarifa, né? Se você está em determinado lugar, você chama, você vai ver quantos táxis tem no entorno, você próximo, né? solicita o táxi para aquele local. Então, quer dizer, está evoluindo. Você sabe que esse caso já me causou um prejuízo, só para enumerar. Primo, justo Não, por nós você. moramos perto, eu e o Zancopé. pra você, meu Justo irmão. para mim. Veja só, eu tinha que pegar um voo às 7 horas da manhã. Então eu queria sair de casa umas 5h15, 5 horas no máximo eu queria sair. Não tinha táxi. Eu era obrigado a recorrer ao... Por quê? Porque o pessoal do ponto, ali que perto onde a gente mora, eles não vêm. Não, ele fala o seguinte: olha, eu venho lá da freguesia do Ó. Eu não posso vir aqui ficar esperando ter um cliente.
Eu estou vindo de lá, alguém já me liga que está precisando de um táxi, eu vou ficar com ele lá. E só vou chegar aqui na hora que eu não tiver mais cliente. Você veja como é que é o negócio. E deixar bem claro que são várias categorias de negócios também. Você tem até banco colaborativo nos Estados Unidos que está vindo para o Brasil. As pessoas emprestam dinheiro para outras pessoas. Você não tem a intermediação bancária. Agora, eu pergunto, num país como o Brasil, São Paulo, Demorar. onde segurança pública é o pior que existe aqui, nós estamos no meio do banditismo completo. Você chegar lá, pegar uma carona com alguém que não é qualificado, que não tem bandeira, tem que ser muito corajoso mesmo. Mas eles são registrados, né? Passa por tem um registro. Não é assim, não é qualquer um que vai começar a querer... Ah, mas para falsificar isso aqui no Brasil é brincadeira. Na realidade, não existe o rigor para avaliar se aquelas informações que ele se cadastrou estão corretas. Agora, eu volto a falar, por exemplo, perto da minha casa tem um ponto de táxi que, na realidade, é a extensão nossa. Você precisa ir para banco, você precisa ir para o supermercado, qualquer coisa que você precisa, você já combina com ele já um dia antes, 2 dias, 3 dias antes. Ele já tem uma caderneta. Então, na realidade, eu acredito que essa evolução que nós estamos falando de atendimento já está ocorrendo, independente, vamos dizer, de aplicativos ou não. É claro que essa questão de aplicativo precisa ser discutida, mas eu acho que a gente tem que, junto com isso, discutir essa ampliação dos alvarás, que é de fundamental importância, porque há mais de 10 anos que não se amplia. Mas o que o Gabriel estava falando, tem que aperfeiçoar. Isso é porque, como eu dizia lá na fábrica, a necessidade é a mãe das invenções. Está tendo dificuldade, então que os taxistas reinventem. E uma outra dica também, parceria com o próprio Uber. Eles estão questionando, onde é que vai? Se for corrida curta, ele não quer fazer mais. Aí a parceria indica para o cara do Uber, então faça uma parceria, entendeu? Não, eu até entendo, mas eu acho o seguinte, eu só me preocupo o seguinte, e quem pagou 300 mil reais no alvará? Isso que eu quero dizer, é tal história do telefone, que o sujeito ganhava dinheiro comprando 50 linhas telefônicas, no nosso tempo, lembra disso? Compravam 50 linhas, era um negócio. Chegou um momento que a telefônica mudou, o sistema acabou, e o cara, todos aqueles 100, 200 linhas que ele tinha, ele perdeu tudo. Então, esses taxistas, o futuro deles, aquilo que eles investiram lá atrás, 300 mil, 400 mil para ter um alvará, eles vão acabar perdendo aquilo? Essa é a minha pergunta. Mas não funciona assim como a empresa também? A empresa faz um investimento inicial robusto. O mercado muda, acontece uma transição, ela precisa se reinventar, mudar o posicionamento. É basicamente a mesma coisa. Porque não é nenhuma questão de escolha. Isso daí já é uma coisa natural. De evolução. De evolução. É uma realidade. As pessoas querem fazer negócio com outras pessoas. Os taxistas precisam realmente uma parceria com o Uber, talvez, melhorar o serviço, virar um serviço premium. Principalmente melhorar o serviço. Sem dúvida. Então, deixa eu aproveitar o Marco Antônio Fernandes, que está aqui, que é proprietário do Dionísio Clube de Vinhos. Há quanto tempo tem o... 14 anos. Chama atenção aqui no texto que você oferece, que, aliás, você oferece vídeo de degustação. Sim. Não gostei. Por quê? Vídeo. Não, assim. Ele quer ao vivo. Pô, já pensou em 5 mil associados ao vivo? Ia ser legal. Né? Não, explica o procedimento aqui, É que, como funciona o clube? Você faz uma assinatura de recebimento de vinhos, na quantidade que mais lhe convir, mensal ou bimestral. Quando você recebe o vinho em casa, você vai lá no site, abre a sua remessa e tem um sommelier falando daquele vinho que você recebeu. Sim. Então, vai falar da cor, do aroma, do gosto, da harmonização, da origem, o produtor, como foi feito. E você acompanha com ele, em casa ou no trabalho, todo o passo a passo do vinho, em vez de fazer pessoalmente, que ia ser difícil para todo mundo. Então, o deslocamento é problemático. Então... Não, bastante. Nós temos associados no Brasil inteiro, né? Desde lá do Acre até lá embaixo. Então, o que nós encontramos, e foi praticamente, quando nós criamos, foi inédito no Brasil, fazer esse tipo de degustação com nossos associados. E ele também tem a receita que acompanha a remessa dele, para ele harmonizar. Ou ele produz em casa, ele faz na cozinha aquela receita, ou ele vai ter uma ideia. Então, mulher, vamos num restaurante, vou levar meu vinho, quero comer. Hoje é aceito, não é? As pessoas... A rolha, como a turma chama. Né? Hoje grande parte. Nós temos indicação de restaurantes que aceitam não cobrar rolha. Antes havia a intransigência do proprietário não permitir que você levasse. Hoje já é algo bem aceito. habitual. Aliás, os donos do restaurante passaram a ser um pouco mais espertos e inteligentes e perceber que... É o que o Gabriel está dizendo, tem que melhorar. Vocês sabem que eu sou apaixonado por vinho. Quer um exemplo que Deus existe?
existe. Toma um Chianti ouvindo Nocturno do Chopin. Aí não é... Aí é a maior prova que Deus existe. Isso são experiências, isso é legal. E o dono do restaurante percebeu que não é do vinho que ele vai ganhar dinheiro, e sim os pratos, né? Sim, E uma garrafa, você toma uma garrafa, ele levou uma garrafa, vai querer tomar a segunda, vai usar o menu, a carta do vinho. Então, e traz mais gente, ele não vem sozinho, ninguém toma esse vinho sozinho, então vem com a esposa, os amigos. Isso é inteligente. Então, hoje tem bastante restaurante que não Agora, cobra rolha. como é que eu faço para acionar? Como é que eu entro no Torna clube dos sócio vinhos? do- Como é que eu entro para O até Clube de conhecer como Vinho funciona? Dionísio. Você entra no site, você pode ligar no nosso telefone. Posso dar o Pode telefone? falar. O vamos ver. 3938-3700 ou pelo o site que é dionisoclubedevinhos.com.br. É Dionísio sem um SI, né? Dionísio é com S. Dionísio, Não, sem Z, com S. Com S. Dionísioclubedevinhos.com.br. E lá você vai, associa-se, e lá tem as remessas, você escolhe qual vinho que você quer passar a receber por 12 meses, 24 meses, ad eterno. Vocês vendem para empresa, restaurantes também, tudo. Restaurante ainda não. Nós trabalhamos mais pessoa física e jurídica, quando tem os brindes, a gente trabalha. Você disse que tem sócios espalhados pelo Brasil Isso. todo. Aham. Qual é o ponto mais distante que imediatamente você se lembra? É o Acre. Não vale a Vila Mariana. O Acre, nós temos 2 associados lá. Que maravilha. Lá na ponta. Chega lá direitinho, ele liga para a gente, fala, gostou do vinho. Que tipo de vinho segue? São diferentes, né? Todo mês nós temos vinhos diferenciados. A gente procura Mas dar são uma... estrangeiros? Sempre, são... estrangeiros. Nós procuramos dar para os nossos associados experiências diversas. Ele não ficar focado num tipo de vinho. Só gosto do vinho italiano daquela uva X. Não. A gente manda sempre vinhos de todas as nacionalidades. Todo mês tem uma nacionalidade diferente, uma uva diferente, um produtor diferente. E ele vai percebendo que ele não só gostava daquele que ele tomava, mas passou a gostar desse, do outro e do outro. Pode ser que não goste, mas ele experimentou. Isso é interessante. Eu gostei num restaurante, ver lá um menu gigante, e falei, o que eu vou comer hoje? Então, hoje eu vou experimentar uma massa, amanhã uma carne, e vai descobrindo qual o prato que mais lhe agrada. O vinho é a mesma coisa. E o vinho combina também com cada tipo. De alimentos, você coloca o vinho também. Exatamente. Lá a gente Por favor, Jafé, eu já aprendi. É harmoniza. Harmoniza, Por favor, exatamente. Esse termo eu já aprendi. Exatamente. Tem algum vinho libanês? Sabe que tem um vinho libanês maravilhoso, hein? Eu conheci um lá em Zarli, no Líbano. Eu conheci lá uma vinícola e o vinho era gostoso, uma delícia lá. Porque não é só você produzir uva, tem que saber fazer o vinho, né? E também nós temos jantares harmonizados todo mês. Esse mês agora, dia 20, vai ser no IT. O mês passado foi no Samir, na Folha de Uva. Que é meu amigo, meu querido amigo Samir. Um abraço. Grande abraço nosso, Samir. Fizemos uma harmonização de vinho com comida Samir libanesa. é Felícia, nossa querida amiga. Harmonizar com prato libanês deu certinho, tinha 42 pessoas, foi muito legal. O brasileiro está habituado aqui, quando se fala da América do Sul aqui, vinho chileno, vinho argentino, e quando se fala, nos grandes nomes, né, França, Itália, a Europa, Alemanha. Itália, a Europa. Mas existem outras partes, ele falou sobre o Líbano. Sim, o mundo inteiro. Até a China faz vinho. Até a China. Até a China faz vinho. Estão trocando o arroz pela uva. E olha, hein, aquele milhões e bilhões de pessoas vai ser um consumo elevado. Mas e o Brasil? Por que não oferece? Oferecemos. Não é que nós não oferecemos, nós estamos tentando negociar. O pessoal do Sul é difícil a negociação. Mas nós temos bem aqui em São Roque, o nosso amigo lá, o Góes, querido amigo de São Roque. Olha que vinho gostoso, vinhos rapaz. premiados. Do Góes. É verdade. São Roque. Teve um período aqui que a Bahia é que se destacou na produção de vinho, e foi uma curiosidade, né? Porque o conceito é que deveria ser no sul por causa do clima. Não, mas não é isso. Não é isso, porque lá você pode ter até 3 colheitas ao ano por causa do calor e a luminosidade. Exatamente. Que favorece. Exato. Mas foi uma surpresa quando se começou a divulgar que a Bahia produzia vinho. Né? E ninguém dava nada, né? Não, mas saiu do eixo. Do sul. Do sul, não é? Por causa da migração lá da população. Não, mas favorecia, né? Então, a gente imaginava que, por causa do clima frio, você tinha uma boa produção. Aí sai daquele clima frio foco, e vem para um clima muito quente, né? Quase na região tropical ali. E quase o ano inteiro.
Aí você diz que são 3 safras por ano. 3 colheitas. Paraná faz 2, acha que é o máximo? Pois é, cara. Não, mas é interessante. E o sul ainda corre um risco de, como teve um ano, acho que foi 5 anos atrás, teve uma geada bem na época da colheita, perderam quase tudo. No norte não vai acontecer isso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas, olha, como a gente diz que o Brasil é um mar de lama, o norte e o nordeste só são essa miséria que são completa, que tem lá, porque não tem investimento, meu Deus do céu. Ali a indústria da miséria é o que sustentou muito sem vergonha lá, de políticos sem vergonha, que se sustentou com essa indústria da miséria, que ali tudo dá. Várias experiências feitas nos piores lugares da Bahia, do Piauí, do Maranhão, levaram a colheitas maravilhosas de diversos gêneros de frutas e Olha outras que coisas. desequilíbrio, a quantidade de água no sul agora, com esse monte de chuva, e lá no norte nada. Vamos fazer um aguaduto para lá, maravilhoso. E é verdade, a gente pergunta, será que isso... Agora, veja, inclusive eu não pergunto temos ao mais vereador, tempo. agora nós Não vamos temos entrar, mais tempo. vamos entrar em época de chuvas, né? A Você cidade quer que está a sendo Cantareira arrumada? entre? Não, Você quer- não, a esperança- isso da minha esperança já acabou, viu? A Cantareira é esperança pouco. do governador é que acharam água em Marte, agora Mas, você tá falando- agora Tava só todo jogar lá feliz. de cima, abrir a torneira que vem tudo. Raul Jafé, muito bom tê-lo Obrigado, aqui no querido. nosso Gente que Fala. Meu caro Marco Antônio Fernandes, o endereço que se possa contactá-lo no Dioniso, Clube de Vinho Dioniso. Então, de novo, é dionisoclubedevinhos.com.br, é o telefone 3938-3700, São Paulo. Grato por ter vindo Muito ao nosso obrigado, Gente que muito Fala. obrigado pelo convite. Professor Gabriel Rossi, sempre muito bom tê-lo aqui. Zancopé, foi um prazer enorme, assim, me diverti, acima de tudo, e aprendi bastante também. É muito legal conversar, falar sobre diversas coisas, inclusive marketing. O meu site é gabrielrossi.com.br, gabrielrossi.com.br, para contratar consultorias, palestras e minha agenda de cursos na SPM, que a partir do ano que vem tenho 4, 5 cursos disponível. Obrigado. Vereador Aurélio Nomura, sempre enriquece o nosso debate. Obrigado. Muito bom. Quero agradecer mais uma vez o convite e dizer para o Jafé que nós vamos estudar um projeto para que nós possamos achar uma rua, uma praça, alguma coisa na cidade de São Paulo, dentro da importância que teve o nosso amigo Samir. Como Porque ele, jornalista, São Paulo não tem agradece. muita burocracia para ter o nome aprovado, né? não dá para a gente correr, tem toda uma burocracia, mas seguramente Facilita. nós conseguimos aprovar. Isso não tenha dúvida. Que o Samir ele deixou uma história, não só ele, mas o Jamil também, que foi o irmão dele, deixou uma história de trabalho, de serviços na cidade de São Paulo. E merece exatamente essa homenagem. Então, eu Gente agradeço. que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da AltV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.